Ora bem, definir preços é talvez uma das maiores dores de cabeça para qualquer negócio, não é? É uma espécie de corda bamba constante. Mas hoje vamos tentar desmistificar este processo. E o dilema é sempre o mesmo, certo? Aquele pensamento: será que estou a cobrar demasiado barato ou demasiado caro? Se o preço for muito baixo, parece que estamos a desvalorizar o nosso próprio trabalho. Mas se for muito alto, vem logo aquele medo, o medo de afastar os clientes e vê-los a ir para a concorrência. Pois e este conflito é bem real e as consequências são diretas. Pensem bem, se o preço for demasiado baixo, o que é que acontece? Trabalha-se imenso para ganhar quase nada, fica-se sem margem para crescer. Por outro lado, se o preço for demasiado alto, corre-se o risco de assustar os clientes antes mesmo de terem a oportunidade de perceber o verdadeiro valor do que se está a oferecer. Mas é aqui que é preciso uma mudança de mentalidade. Sabem, muitos negócios não falham por causa do produto, falham por causa de um preço que está completamente desenquadrado. E o ponto-chave é mesmo este: o preço não é só um número. É a primeira e talvez a mais forte mensagem que se envia sobre o valor de um negócio. Ok, então para se construir uma estratégia de preços que funcione, que seja sólida, o ponto de partida tem de ser olhar para dentro. É fundamental perceber os números da casa, os números que sustentam o negócio, antes de sequer espreitarmos para fora. Vamos lá começar pela base de tudo: custos e lucro. Primeiro passo, e este é fundamental, antes de se pensar sequer num preço de venda, é absolutamente obrigatório saber exatamente quanto custa vender aquele produto ou serviço. Sem isto, é pura adivinhação. E sejamos honestos, adivinhar no mundo dos negócios raramente acaba bem. E que custos são estes, afinal? Bem, estamos a falar dos custos fixos, sabem? A renda, os salários, aquilo que se paga todos os meses. Depois, os variáveis, que mudam conforme a produção. Claro, os impostos, que ninguém esquece. As comissões de venda e, atenção a este ponto que é crucial, o valor do próprio tempo. Sim, o nosso tempo tem um custo. Ignorar estes números todos não é definir um preço, é basicamente jogar à sorte. Ok, custos cobertos. E agora? Pronto, agora vem o passo seguinte. Porque o objetivo não pode ser só sobreviver, pois não? O objetivo é ter um negócio saudável, que consiga investir, que consiga crescer. É precisamente aqui que entra a famosa margem de lucro. E esta frase aqui no ecrã é muito importante. Sabem, há muitos empreendedores que definem preços a pensar só em não perder clientes e esquecem-se completamente do lucro. Mas atenção, lucro não é uma palavra feia. Pelo contrário, é o combustível que permite inovar, melhorar. No fundo, é o que garante que o negócio continue a existir a longo prazo. Muito bem. Com a base interna sólida, com os números no sítio, está na hora de mudar o foco. Vamos olhar para fora. Como é que o preço é visto, percebido pelo cliente e pelo mercado? É nesta segunda parte que vamos falar de valor, de percepção e, claro, da concorrência. E este ponto, este é talvez o mais importante de todos. As pessoas não compram um preço, ninguém compra um número. As pessoas compram um resultado, compram uma solução para um problema que têm, compram uma transformação. O preço? O preço é só aquilo que dão em troca desse valor todo. A diferença é mesmo esta. De um lado temos o preço, que é um número, é fio. Do outro lado temos o valor, que é uma combinação de coisas. É a solução que se oferece, a confiança que se transmite, o resultado que se garante. E a lógica é simples. Quanto maior for o valor que o cliente percebe, mais justificado fica um preço mais alto. Claro que sim, é importante espreitar a concorrência, ver o que andam a fazer. Olhar para o mercado dá-nos contexto, ajuda a posicionarmos-nos. Agora, o erro mais comum e que se vê por todo o lado, é simplesmente copiar os preços dos outros. E por que é que isso é um erro tão grande? Simples, porque cada negócio é um mundo diferente. Os custos não são os mesmos, o posicionamento da marca é outro, o público-alvo tem, muito provavelmente, necessidades completamente diferentes. O mercado deve ser usado como uma referência, um ponto de partida, mas nunca, nunca como uma regra cega. Ok, já temos a base, já temos a noção de valor, falta a parte final, a execução. Como é que se põe isto tudo em prática? É agora que o foco passa para a comunicação e para a capacidade de nos adaptarmos. Pensem nisto. Muitas vezes, quando um cliente resiste a um preço, o problema não é o número em si. O problema é a falta de clareza. A pessoa não percebe o que é que vai receber em troca daquele dinheiro. É que um preço apresentado assim, solto, sem contexto, parece sempre, mas sempre, caro. E é aqui que entra a ideia de um preço justo. E atenção, um preço justo não quer dizer um preço baixo, nada disso. Um preço justo é um preço que, quando é bem explicado, faz todo o sentido na cabeça do cliente. A pessoa pensa, ok, percebo porquê.
Quando o valor é óbvio, a discussão sobre o preço, bem, essa passa para segundo plano. E para terminar esta parte dos passos, é fundamental perceber uma coisa. O preço não é algo que se define uma vez e fica ali gravado em pedra para sempre. O mercado muda, os nossos custos mudam, os clientes mudam e, por isso, a nossa estratégia de preços também tem de ser capaz de evoluir. Os negócios que realmente percebem disto funcionam num ciclo constante. É simples. Definem um preço, depois observam, com muita atenção, como é que o mercado e os clientes reagem. E com base nessa informação toda, fazem ajustes. É um processo contínuo de aprendizagem e de otimização. E pronto, chegamos à conclusão. Ao ponto que, na verdade, amarra todas estas ideias. O verdadeiro objetivo de uma estratégia de preços bem pensada não é só garantir a sobrevivência do negócio. É algo muito mais importante. É atrair os clientes certos. E este é, talvez, o remate final. O objetivo de um preço bem definido não é, de todo, agradar a toda a gente. É impossível. O preço funciona como um filtro. Serve para atrair aquelas pessoas, aqueles clientes, que realmente valorizam o que lhes é oferecido e que, claro, estão dispostos a pagar por esse valor. Esta frase resume isto na perfeição. Se o negócio se constrói só com base em preços baixos, está a construir uma base de clientes super instável que vai desaparecer na primeira oportunidade que encontrar algo mais barato. A verdadeira lealdade, essa constrói-se com base no valor, não no preço. E por isso, esta análise termina com uma reflexão, com uma pergunta que fica no ar. A forma como um negócio define o seu preço está, neste momento, a moldar ativamente o tipo de cliente que atrai? A questão é, estará a atrair o público certo? Aquele que realmente se quer?